Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paranaoeste, que está de volta. Quem aí estava sentindo saudade dos nossos episódios, dos nossos bate-papos aqui nos estúdios do Sinduscom Paranaoeste, nesse estúdio que foi montado para levar conhecimento prático, real, de obra, de canteiro, de escritório, de engenharia, da indústria da construção civil, para você que é consultor, que é incorporador, que é engenheiro, né, ou que é curioso da área. Aqui, nos episódios, já gravamos em 2 temporadas 48 episódios e agora nós começamos então a nossa terceira temporada. Estamos novamente aqui, nem era pra eu estar aqui, né, Celso? Não. Mas me realocaram, né? Me realocaram aqui neste espaço e novamente estou aqui. Bom, o tema de hoje é um tema muito bom, um tema que impacta, um tema que vai trazer, que a gente precisa falar novamente, a reforma tributária, e dessa vez nós vamos trazer ela na prática. Estou aqui com o João Pedro e com a Eduarda, já vou apresentá-los. E se você quiser, inclusive, complementar o conhecimento que nós vamos trazer aqui hoje nesse episódio, no ano passado, 2025, nós fizemos um episódio com o Dr. Fernando Guedes, né, presidente executivo da CEBIC, esteve aqui conosco, sentado aqui, João Pedro, e trouxe um pouco desse conhecimento da reforma tributária que pode complementar o conhecimento do episódio de hoje. Bom, está aqui junto comigo Celso Luiz Finger, engenheiro civil, graduado na Unioeste, com especialização em gestão de obras pela UTFPR e em gestão de empresas pela FGV, sócio da Foco Construtora, atuando há 14 anos com execução de obras, e aqui no Sinduscom Paranaoeste, ele é o coordenador do COIC, o recém-criado COIC, até vou pedir para que você fale um pouquinho do COIC, e também, segundo secretário, segundo... Coordenador dos comitês. Coordenador dos comitês. Celso, seja muito bem-vindo à terceira temporada e mais um episódio aqui do Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esse ano o Abel, nosso presidente, deu um desafio para mim de iniciar esse comitê, né, que nós não tínhamos aqui no Sinduscom, para complementar, né, o rol de trabalho das empresas, porque a gente tinha o comitê das empresas que trabalhavam com obras públicas, incorporadoras, e faltava essa parte das empresas que trabalhavam com as obras industriais aqui na nossa região. A gente sabe que a força da indústria é muito forte, principalmente ligada ao agronegócio em nossa região, né? Então, estamos aqui para entender os desafios, trabalhar, e você que faz parte do Sinduscom e trabalha com esse tipo de obras, venha participar do nosso comitê. Inclusive, Eduardo e o João, aqui que estão com nós aqui hoje, vieram no Sinduscom através do nosso comitê para exemplificar para nós os impactos da reforma aqui em nossas empresas. Bacana. Aqui à minha frente, João Pedro Orsato Bianchi, advogado, consultor tributário na Vanzo Advogados, formado aqui na Univel, e está junto aí do núcleo especializado da reforma tributária da Vanzo, que depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também. João Pedro, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, uma honra estar abrindo aqui a terceira temporada com vocês. Espero que a gente possa contribuir muito, né, sobre esse tema muito importante da reforma tributária. Bacana. Eduarda Schmitka. Isso aí é o quê? Ucraniano? Ucraniano, polaco, aquela região. Legal. Schmitka Colli, gestora de governança estratégica da reforma tributária na Vanzo Advogados, contadora, formada na Unipar, e também tem mestrado em contabilidade. Eduarda, seja também muito bem-vinda ao Sinduscast. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Esses 20 anos que eu atuei na área contábil, eu passei por diversas loteadoras, construtoras e senti um pouquinho na pele as dificuldades. Desde o pequeno empresário até empresas de capital aberto, eu consegui atender. E eu fico muito feliz em estar atuante com vocês aqui. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Eduarda, a reforma tributária já começou. Já começou. Só que tem muita gente que não entendeu isso, né? Não entendeu o quanto isso pode impactar, o quanto isso pode trazer de mudanças para frente. Muita gente está esperando ver o que vai acontecer, né? Deixa para o ano que vem para a gente avaliar.
E aí, Eduardo? E aí, né? O fato é que o brasileiro deixa as coisas para a última hora, né? E uma coisa que a reforma trouxe agora, ela é um certo senso de urgência nos aspectos de gestão da empresa, do negócio, né? Então, não vai mais voltar. A reforma tributária já é uma realidade. Nós já temos uma lei complementar, nós já temos um ajuste da Constituição e agora os regulamentos. Qual o nosso papel nesse processo todo? Nós, como empresários, nós, como gestores, principalmente na área de construção civil, né? Até o Celso estava comentando, nós separávamos antes que incorporadora, obra pública e a parte de empreitada global, né? Que foi o novo núcleo agora. A Lei Complementar 214, ela não segrega, ela trata como construção civil. E aí existem alguns benefícios, alguns focos que direcionam para a obra pública, para a incorporadora e para a empreitada. Mas a regra geral, ela é válida num contexto mais amplo. Então, isso é muito importante nós trabalharmos pensando na gestão da empresa. Legal. João Pedro, afinal, o que é a reforma tributária? Então, é importante a gente contextualizar o que é a tal da reforma tributária. Porque muita gente está... Isso é um assunto do momento, né, muito importante, mas de onde que vem isso, né? Quando a gente fala de reforma tributária, o que a gente quer dizer com isso? É importante a gente entender o seguinte, a gente costuma chamar a reforma tributária de RTC. Por quê? Porque é a reforma tributária do consumo. É importante deixar isso claro. Essa reforma tributária que está acontecendo, que já começou, é sobre os impostos que incidem sobre o consumo. Então, impostos... tributos sobre a renda, sobre o patrimônio, isso ainda não tem mudança. O que muda? Os impostos sobre o consumo. O que são esses impostos? Tem o ISSQN, que é municipal, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é estadual. E no âmbito federal, na União, tem o PIS e COFINS e o IPI também. O que acontece na reforma tributária? A gente vai ter a unificação de alguns desses tributos. Por exemplo, o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, vão se juntar em um tributo só, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. No federal, o PIS e COFINS, vão ser extintos e vão se transformar no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, vai ser extinto parcialmente, vai ser mantido apenas para aqueles produtos que competem ali com a Zona Franca de Manaus. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Quando a gente fala de reforma tributária, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que vai alterar os tributos sobre o consumo. Por enquanto, não mexe nada na renda, imposto de renda, enfim, contribuição social sobre o lucro líquido, nem sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, isso por enquanto está inalterado. Mas é importante a gente lembrar que futuramente vai ter as novas fases da reforma tributária, que a gente ainda não tem nenhuma definição sobre isso, mas é bom a gente já entender que futuramente vai alterar a renda e patrimônio também. Isso sim, João? Mas assim, eu acho que também o importante é destacar que na reforma, igual a Eduarda colocou aqui no começo na apresentação, a visão da gestão ser importante. O porquê? Que a grande jogada dela é a não cumulatividade. Ou seja, ou você aprende e coloca o processo corretamente na sua empresa para você ter esse aproveitamento dos créditos, não dá mais para trabalhar igual a gente trabalhava. Isso acabou. Até o final do ano acabou. Nós vamos ter que fazer alterações nos processos, nos métodos. E acho que isso que é importante, esse conhecimento que vocês vêm trazer para nós hoje, porque tem certos tipos de fornecedores, certos tipos de prestadores de serviços que não vão mais poder trabalhar em nossas empresas porque, infelizmente, eles não vão gerar créditos e se eu contratar esse tipo de pessoa ou fornecedor, isso vai trazer para nós um prejuízo, porque você não vai ter crédito nenhum, a tua carga tributária aumentou. Se você não aprender a acumular os créditos, você vai ter um aumento de carga tributária exponencial, não vai? Sem querer colocar terrorismo, eu acho que nós trabalhamos muito na perspectiva do apoio ao empresário, E eu concordo plenamente com o que você fala, Celso. Eu digo isso porque, às vezes, as abordagens, elas trazem muito para essa preocupação, A reforma tributária agora vai ser impossível trabalhar, a gente já paga muito imposto. Não está em questão isso. A questão está na mão do empresário a gestão da sua empresa no sentido tributário.
Sim. Então, a forma como era trabalhada antes era mais ou menos assim: não, eu vou trabalhar, eu tenho o float de caixa ou os recursos de caixa que entram dessa pessoa que me contratou, eu trabalho com esse recurso de caixa e depois eu recolho para o governo. Nós estamos caminhando para um cenário em que, no momento em que eu recebo esse pagamento, já há o split payment. O que significa isso? Pagamento dividido. A parte do governo ela já vai ser direcionada para eles. Ah, mas então isso vai impactar muito fortemente na minha carga? Não necessariamente. Nós fizemos várias simulações, não é, Celso? Com planilhas, com cálculos para a área da construção civil. Nós observamos o seguinte: com uma boa gestão, nós conseguimos trabalhar até mesmo alguns pontinhos percentuais de redução da carga tributária. E aí, vendo esse desespero dos empresários, nós lá na Avanço estamos trabalhando nessa perspectiva da governança estratégica da reforma tributária, ou seja, aonde eu trabalho com estratégia para que eu possa não sentir o impacto na gestão do meu negócio no processo da reforma tributária, porque está na mão da organização de vocês, a governança, o processo da empresa. Então, a reforma tributária ela é muito mais do que simplesmente uma reforma sobre tributos. Ela é uma reforma de operações da empresa, né? Então, nós precisamos nos preparar para isso. E também, assim, ó, Vinícius, um dos motivos na época que o nosso comitê foi atrás deles foi justamente isso, o medo que nós tínhamos. Porque hoje nós estamos entrando em junho, certo? Você está orçando obras que vão ter um prazo, ou seja, vão atravessar o período do que nós estamos trabalhando hoje em termos de impostos, certo? Então, a partir do ano que vem, a gente, mesmo com a obra em andamento, com o contrato vigente, você vai entrar na nova legislação e não tem escapatória. Então, dentro disso, que inclusive um desespero meu, de todo mundo que estava trabalhando com isso, falava assim: meu Deus, o ano que vem a nossa carga tributária vai aumentar para 14%. Não é bem assim. Então, sim, dentro daquele estudo que você passou, que a gente fez na reunião do comitê, fizemos as simulações, depois o associado pode solicitar para a Andressa, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Foi feita uma planilha, a gente montou com umas projeções e a gente percebeu que o cenário era muito mais positivo ano que vem, desde que você implemente a governança e a gestão para você conseguir se creditar os tributos. Fica muito claro, João Pedro, que as pequenas empresas que não vão, às vezes, possuir isso aí, vão sofrer muito mais do que talvez as médias e grandes empresas que vão se estruturar para fazer esse processo rodar, né? Uhum. Sim, então, na reforma tributária a gente está trabalhando com um conceito que se chama não cumulatividade plena. O que é isso? Isso está no artigo 47 da Lei Complementar 214, né, de 2025, que é o seguinte: tudo que eu adquiro, né, o tributo que eu pago nas minhas aquisições, eu consigo me creditar desse tributo, né? E para o setor de construção civil especialmente, né, que é um setor muito dinâmico, que precisa de muito controle de custos, vai ser essencial eu ter controle de tudo que eu adquiro, né, para eu saber quanto crédito eu vou ter direito dos tributos, né, porque em muitos cenários, se tiver um controle bom desses custos, a gente consegue até reduzir um pouco da carga tributária. É essencial ter governança. Quem antes não se organizava, agora vai ter que se organizar. A reforma tributária não é só sobre tributos, é sobre gestão, né? Ela trouxe essa necessidade, que agora é um processo todo mais integrado. Legal. Né? É interessante, né, João, que a gente está observando e até reforçando, e já trazemos até essa dica para o pessoal aqui, né, da área de construção civil. O ponto está em conhecer o cliente, em conhecer o fornecedor, porque tudo isso impacta na carga tributária. O setor de compras passa a ser um setor estratégico, né? Totalmente estratégico. Então, assim, o meu cliente, ele é pessoa física, o meu cliente é pessoa jurídica. Dentro desse contexto, o meu fornecedor é do Simples, não é? Né? Até então, nós temos algumas orientações que talvez possa prejudicar um pouquinho a empresa do Simples, mas eu penso que futuramente vai sair alguma determinação para não impactar essa carga tributária das empresas do Simples, né? Eu espero que vai sair algo nesse sentido. Mas se for um contribuinte, por exemplo, do regime simplificado, com o IBS-CBS incluso na guia do DAS, eu posso ter um crédito presumido que é menor do que o crédito que eu teria com uma operação de uma empresa normal, por exemplo, que é o lucro presumido ou lucro real. Ou seja, então, Eduardo, vamos para dar um exemplo prático. Isso quer dizer o seguinte, então, vamos ver se é isso mesmo. A empresa do pequeno porte ali, que seja do Simples,
certo? Ela vai ser contratada por uma empresa jurídica. Então, o crédito que ela vai gerar para a pessoa jurídica que contratou ela talvez seja menor do que se esse cliente, pessoa jurídica, estivesse contratando uma empresa de um regime normal de tributação. Ela tem duas opções. Ou ela pode atuar, né, com o regime simplificado, em que eu apuro uma única guia com todos os tributos dentro dessa guia. E aí o crédito que eu vou poder fazer uso é referente ao percentual que está dentro dessa guia, do IBS e do CBS. Quando ela opta por apurar esse imposto num regime segregado, ou seja, IBS e CBS à parte, ela vai oferecer um crédito melhor. Mas eu entendo que vai haver, eu espero que venha alguma regulamentação, porque senão o que vai acontecer, né? A perspectiva é que essa empresa ela fique sem competitividade, né? Eu acho que não é o intuito da lei. O preço do cara que está num regime presumido, por exemplo, pode ser maior, mas como ele gera mais crédito, fica mais interessante contratar o cara. Se o cliente for pessoa jurídica, no caso, né? Para pessoa física, isso não seria. Tá, mas aí vamos entrar de uma forma bem prática, assim, ó, Eduardo, até porque a gente buscou esse tema hoje no episódio. Vamos começar assim, ó. Incorporadoras e SPS. Qual que é o impacto para esse pessoal? Que, inclusive, é um dos nossos públicos aqui dentro do Sinuscom, né? Qual que é o impacto para esse pessoal? As incorporadoras, elas podem manter o RET por mais um período aí, né? Que é um dos benefícios tributários que elas têm. Vai compensar ainda? Vai compensar, manter ainda enquanto estiver vigente esse benefício, digamos assim, né? Mas, eu não vou nem tratar especificamente incorporadora empreitada, porque a lei ela é muito direcionada na construção civil. Ela é global ali. Ela é global. A desvantagem do empreiteiro e do cara que trabalha com obra pública é que ele tem um crédito limitado ao débito da operação. Então, assim, se eu tenho um crédito, um débito de 100 mil reais que eu gerei durante a operação, eu só posso fazer crédito até esse limite para as empresas, para os contratantes, pessoa física, ou para os contratantes dos órgãos públicos. Tem mais alguma coisa, João, que a gente pode complementar? Então, Eduardo, João, então quer dizer assim, João, se, por exemplo, assim, o meu contratante for privado e eu gerar mais crédito do que débito, eu posso pedir a compensação na Receita? Sim. Na teoria. Pode sobrar crédito, né? Pode sobrar. Posso crédito. Pedir o reembolso. Esse vai ser um milagre. Não sei! Esse é um milagre. Não sei! Inclusive com correção, não é, João? Pix na conta, você tá querendo dizer? Esperança. A lei fala de correção ainda, né? Tem algo aqui muito interessante para a construção civil, que é o seguinte. Porque, assim, os novos tributos da reforma tributária, eles não vão vir ao mesmo tempo ano que vem. Vai ter um escalonamento, um período de transição, que vai até 2032, né? 2033 é o primeiro ano em que eu vou ter as alíquotas cheias. Tá. Até lá eu tenho um escalonamento. O que acontece? Uma sobe, outra desce, né? 2027... Ô, João, só para continuar teu raciocínio, você coloca... Mas o CBS, a partir do ano que vem, já vai gerar crédito e débito. Isso, exatamente. Né? 27 e 28, eu tenho o quê? A gente estima, né? Porque isso ainda vai ser passado uma resolução do Senado Federal, né? O Senado que vai determinar essa alíquota de referência. A gente estima que para o ano que vem, né, comece ali uma alíquota total de 8,8%. 8,7% de CBS, 0,1% de IBS. Essa alíquota de 8,8%, né, a gente estima nesse valor, né, ainda vai depender do Senado. Ela vai ter ali 2027, 2028 nessa alíquota. A partir de 2029, daí começa a aumentar o IBS, né, de 10% em 10%. Ali em 2032, eu vou ter, então, o CBS já integral. Em 2032, eu tenho o IBS a 40%, na verdade, né? 40%. E em 2033, como o Eduardo comentou antes, eu tenho um salto. O IBS que estava sendo cobrado a 40%, ele passa para 100% da alíquota dele, né? E o que a gente estima em 2033? Que a alíquota total do IBS e CBS seja de 26,5%. Né? É bem expressivo. Mas, aqui é um ponto interessante. Para a construção civil, o que a Lei 214, Lei Complementar 214, traz? Ela determina uma redução de 50% dessa alíquota. Né? Incorporadora, empreiteira, ou seja, construção civil. Obra de construção civil. Mas ok. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa
de projeto. Uma das minhas empresas é projeto. Projeto de engenharia. A gente fala projeto de engenharia, projeto de fundação, de contenção, né, de terraplanagem. Ou então, a minha outra empresa, que é uma empresa executora, prestadora de serviço para as construtoras. Essas duas empresas estão entrando nesse construção civil aí, ou... Ixi, já vi que não. Já lascou! Só a cara do Eduardo já me quebrou. A questão é que a lei ela trouxe especificamente o que é considerado construção civil. Projeto não está incluso nisso. Né? Outra coisa que não está incluso é o seguinte, quando eu forneço materiais de construção para uma obra, só forneço material, entrego lá na obra material. Isso não é considerado construção civil. Para ser considerado construção civil, eu tenho que fornecer esse material e fazer a instalação e agregar isso no imóvel que eu estou construindo. Tipo concreto, por exemplo. Eu não posso só entregar concreto. Não. Eu tenho que fazer uma prestação de serviços de concretagem. Exatamente. Tem que ter o serviço associado ao bem que eu estou fornecendo para ser construção civil. E na tua terraplanagem você aluga máquinas. Mas é fundação, né? Então, prestação de serviços de fundação. Eu até tenho uma empresa de locação que ela vai deixar de existir, porque o ISS que a gente conseguia mexer com ele, agora não vai existir mais. Só né? que, Eduardo, ele faz a locação da máquina, entre aspas, mas Com a mão de obra. Com a mão de Com a mão de obra. Com a mão de obra. Então, isso entra. O detalhe é o seguinte, ó. As empresas locadoras de bem imóveis, elas não entram no contexto da redução de 50%. Então, é alíquota integral. Isso é bom e ruim. É bom no sentido que, quando o Celso contrata o teu trabalho, ele faz o crédito dos 26,5%. Mas o teu preço vai aumentar. Sim. Essa é a perspectiva. Não querendo colocar terrorismo. Mas tudo isso é gestão. Mas é organização. assim, Eduardo, se ele for com o funcionário dele, no caminhão dele, prestar o serviço dentro da obra, mesmo assim ele vai estar na alíquota cheia, porque é uma locação de um bem imóvel? De um bem imóvel. Exato. Inclusive, é uma nova perspectiva que a lei traz para nós, tá? Nós estamos agora trabalhando, por exemplo, na locação, a locação dos bens móveis e imóveis. E aí nós vamos ter toda uma vinculação de códigos técnicos para a emissão desses documentos fiscais que vão trazer os benefícios ou não daquela determinada área. Então, por exemplo, a locação de bens imóveis, existe uma redução de 70% da alíquota base. A locação dos bens móveis ainda não temos nenhum benefício, né, nesse sentido. Então, existem códigos novos, e aí um ponto legal, eu digo assim legal porque é uma nova determinação, né? Nós vamos ter uma segregação ainda entre, e é bem importante vocês saberem disso, nota fiscal municipal e nota fiscal nacional de serviços. Então, quando eu falo de um serviço prestado com incidência de SSQN, eu estou falando de incidência municipal, nota no município. Quando eu falo de serviço de locação de bens, eu estou falando de nota fiscal do nível nacional, NFSE. Ainda não estamos com esse programa em andamento, né? Ele está só funcionando para a área do MEI, mas assim, eles já estão desenhando notas técnicas e nós já estamos nos preparando. Nós atendemos cooperativas como vocês, né? Empresas do agronegócio, e estamos vendo que vai ter um impacto bem grande em relação à questão dessa operacionalização. Então, por exemplo, atendemos aqui uma cooperativa que trabalha com locação de bens imóveis, que vai emitir em média 600 notas por mês no portal nacional. Então, como que eu vou parametrizar, como que eu vou ajustar essa operação interna para atender essa demanda? Então, nós vamos trabalhar com gatilhos técnicos de parâmetro de sistema. Entrou o depósito, já que o fato gerador da locação é o pagamento, no teu caso, da locação dos bens móveis, e já eu consigo emitir essa nota com os devidos destaques. Porque um ponto importante, né, João? Se nós não informarmos isso, é recolhido uma alíquota de referência quando tiver split payment de vigência. Fala para eles aí, João. Que aí vai ser mais alta do que você deveria estar pagando. Isso, quando tiver o split payment, que a Eduardo comentou antes, que é o seguinte, né? Por exemplo, eu contratei o seu serviço, né? Quando eu pagar você por esse serviço, a instituição financeira, provavelmente seja o banco, né? Vai fazer o quê? Já vai fazer o split payment. Vai recolher. Significa pagamento dividido. A parte líquida vai para você. O tributo já vai automaticamente para o fisco, né? Então, hoje em dia, a gente recebe o valor inteiro, que é, né, do bem ou do serviço, mais o tributo. Com o split payment, eu só recebo o valor líquido. O tributo já fica para o fisco. E isso é um desafio para o caixa da empresa, né? Com certeza. E assim, eu tenho que ter... Quando eu faço esse pagamento, eu tenho que ter um link, né, para o sistema financeiro saber a que se refere esse pagamento, né? Porque o split payment vai dividir no momento do pagamento, ele tem que saber, mas nesse pagamento, quanto de tributo que eu tenho que mandar para o fisco, né? Esse pagamento se refere a quê?
Por isso, em todo pagamento, ele vai ter que ter um link, né, de qual nota fiscal se refere esse pagamento, que operação se refere esse pagamento. Tudo conectado, né? Caso não tenha essa informação... Aí vai pro valor de referência, aí que é mais valor alto. de referência provavelmente mais alto, né? Por isso que tem que ter um controle muito minucioso de cada pagamento recebido, né? Tem que ter um link com o documento fiscal para saber qual operação se refere a esse pagamento. E assim, um aspecto de governança bem importante para falar para os construtores, para a área da construção civil. Vocês recebem por medição. Como vocês vão trabalhar esse contexto do pagamento do imposto sem ter esse recurso do tributo no seu caixa? Como vocês vão fazer essa gestão? Então, é a organização, né? Porque a partir do momento que estiver vigente o split payment, eu vou receber o valor líquido. Então, eu já tenho que precificar para que eu consiga aguentar esse processo todo até conseguir receber as etapas da obra. Eduardo citou um ponto importante, Celso, que é precificar, né? Acho que o nosso desafio começa por aí, né? Isso é um dos grandes pontos que a gente combinou na primeira reunião do nosso comitê, essa questão dos detalhes da precificação, porque, assim, levantar o serviço, aquelas coisas não vai ser uma variação tão grande, né? E aí entra nos detalhes, porque, por exemplo, assim, 1, 2 ou 3% a mais de imposto que você vai pagar, às vezes vai te levar para o negativo, ou vai te gerar um resultado líquido zero na tua obra, muito baixo. Então, essa gestão da precificação, entender como que vai funcionar, vai ser, assim, muito estratégico mesmo, porque senão você não vai conseguir alcançar um resultado. A empresa, o objetivo dela é ter um resultado, correto? E outro ponto interessante é, a partir de agora, por isso que eu falo assim, não é não ter senso de urgência, porque nós temos esse ano para adaptar a governança. Então, eu preciso ajustar o meu contrato, eu preciso colocar uma cláusula que o IBS-CBS não está no preço que foi acordado, porque é um valor por fora. Nós tínhamos uma lógica antes que o tributo era dentro do valor negociado. Sim. Agora é o valor mais o tributo. Então, essa cláusula, ela precisa existir. Ela precisa existir uma cláusula, o teu contrato de trabalho, que sobre juros e multas por atraso, mora, encargos que vocês forem cobrar, existe a incidência de IBS-CBS sobre isso também. Inclusive, vai ter que ser emitido nota ou eventos de operações relacionadas a isso. Então, vocês precisam prever isso no aspecto da governança esse ano. E isso já vai impactar na precificação de vocês. E aí, uma preocupação que eu tenho, não estou falando mal, né? Mas alguns pontos é assim, eu vou jogar num sisteminha, num programinha e vou calcular. Tá, mas a tua área de atuação, ela foi considerada em todos os aspectos no programinha que você joga, que já vem pronto de mercado? Ou você precisa desse direcionamento um pouquinho mais estratégico, né? Eu acho que isso é um diferencial muito relevante. E outra coisa que vai ser importante também, assim, por enquanto vocês falaram, né, nós não vamos ter até 2033, por enquanto, uma reforma da parte dos impostos relacionados à renda. Ou seja, então você vai ter que precificar, achar seu custo, colocar seus custos indiretos, mais o IRPJ e o CSL, que ainda vão continuar sendo tributados, né, da mesma forma que são hoje, e em cima desse valor total aplicar o CBS e o IBS. E enquanto não tivermos a reforma 100%, teremos ainda, junto com o IRPJ e o CSL, o ISSQN. Isso, exatamente. Tem que trabalhar essa transição. A partir do ano que vem, na verdade agora, eu já tenho que me adaptar para o sistema do IBS-CBS, para o novo sistema da reforma. Isso. Mas, qual que é o detalhe? Até 2032 eu ainda vou conviver com ISS e ICMS. Então, eu vou conviver com os dois sistemas ao mesmo tempo. Isso é um desafio muito grande, né? Ô, João, e a outra preocupação que vocês trouxeram para nós aquele dia também na reunião do COIC foi assim que, a princípio, nós que estamos visualizando as notícias e visualizando o andamento da reforma tributária através da imprensa, eles vendiam para nós a ideia de que nós estaríamos ia acabar a guerra fiscal, estaríamos com uma alíquota inteira no Brasil inteiro, então não importa se eu prestasse um serviço em Cascavel, em Medianeira, Foz do Iguaçu ou Toledo, teríamos sempre o mesmo imposto, que hoje em dia a gente sabe que o ISSQN não é assim, então cada cidade tem um ISS. Isso vocês trouxeram para nós que também pode não ser verdade, né? Exatamente. É uma surpresa não muito agradável. Isso mesmo. Exatamente. Então, o Senado, ele vai
fazer uma resolução esse ano com a alíquota de referência do CBS e também a alíquota de referência do IBS. A alíquota de referência do IBS para os estados e a alíquota de referência do IBS para os municípios. Mas, detalhe, referência. A alíquota de referência. É a alíquota base. Se o município, se o estado não se manifestarem, prevalece aquela alíquota de referência que o Senado determinou. Mas cada estado e cada um dos 5.000 e tantos municípios do Brasil podem, né, estabelecer uma alíquota diferente. Tem parâmetros, né? Ele não pode também sair de certos parâmetros que a lei trouxe, mas a questão é que pode ter diferenciação. Né? O município pode sim diferenciar a alíquota variar dele. Um pouquinho o percentual dele, né? Estado, 1%, meio por cento. Mas já é algo muito, que impacta, né? É muita coisa, porque depois daquela súmula que teve no Supremo, que não pôde mais descontar, reduzir a base de cálculo do ISS, muitos municípios pararam de aceitar essa redução de base do cálculo. Então, impactou muito, porque antes você tinha uma alíquota ali de 1,5%, 1,20% sobre o preço global da obra, foi de 3 a 5%. A diferença é exorbitante, porque geralmente em construção civil se fala de valores altos né, de contratos, né? Então, isso daí é uma coisa muito perigosa, né? Com certeza. Por exemplo, a gente presta um serviço de construção civil, vamos supor, aqui em Cascavel, né? Quando você vai prestar ali em Corbélia, pode ser que a alíquota de referência do município seja diferente, daí você vai ter que recalcular todos os tributos, né, para cada município. Vamos supor que você compre ali insumos para produção, né, insumos para construção civil em diferentes municípios. Cada um deles pode ser que tenha uma alíquota diferente, né? E vamos supor que você venda para municípios diferentes. Você vai ter que fazer uma precificação diferente para cada município. E uma dúvida, assim, que ainda não, para mim, assim, não ficou muito esclarecida. Hoje, assim, as construtoras que executam mais de uma empreitada, né, por vez, assim, tal, vamos dizer assim, uma empresa, ela tem 5 obras, certo? Dessas 5 obras, a gente vai ter a compra de material, venda, contratação de mão de obra, alocação de equipamentos e tal. Como que vai ser a questão do levantamento dos créditos? Porque, assim, eu vou ter o crédito pelo CNPJ, pelo centro de custo, ou o centro... Daí, como que eu vou controlar esse centro de custo? Vai ter um número de centro de custo que hoje seria como se fosse um CNO, que é o CPF da obra, vamos dizer assim, ou como é que vai funcionar? Se eu tiver um crédito nesse CNO, não, eu vou conseguir aproveitar no outro ou não? Nessa obra eu tive mais débito que crédito, na outra eu tive mais crédito que... entendeu? Como que vai funcionar essa relação de crédito dentro de um CNPJ, mas com vários CNOs? Porque hoje uma incorporadora, uma consultora, ele pode ter vários, né, CNPJs ali, né? Não, CNPJ não teria, Vini, mas assim, por exemplo, assim, quando você... vários CNOs, tá, CNOs, entendi. Isso. Agora nós temos uma figura nova aí, que as capitais dos estados já tiveram que se adequar, né? E até o final desse ano, os municípios menores terão que se adequar, que é o CIB, né? O Cadastro Imobiliário. Então, todos os códigos de CNIR, que é da parte rural, o INCRA, a parte da cartorária, IPTU, ela é uma base única dentro do CIB. Então, eu tenho informação de todo o aparato imobiliário do Brasil nesse contexto do CIB. Para esse CIB, nós vamos ter que trabalhar dentro do contexto do CNPJ teu, que você vai trabalhar naquela área que você vai fazer a construção, ou incorporação e tudo mais. A lei ela é muito clara que a perspectiva de controle deve ser por centro de custo. Então, para cada obra, é centro de custo. Então, vocês precisam controlar isso em nível granular. O que significa isso? É do menorzinho para o menorzinho da operação. Então, dentro da nota que vocês forem tirar, tem que mencionar esse código do CIB, tem que mencionar, acredito eu que vá se manter o CNO, não há por que não, até por causa do fechamento do CERO, da parte INSS da obra também, né? Mas nós precisamos mencionar tudo isso na obra. E aí eu vejo, no contexto da construção civil, que precisa ter um alinhamento muito forte com esse fornecedor, né? Por quê? Porque ele vai ter que estar atento para mencionar na informação complementar da nota dele para onde está indo aquele material, ou para onde está indo aquele concreto, ou para onde está indo aquela mão de obra direcionada, para que vocês não percam nessa... Tá, mas então, assim, ainda não tem 100% de certeza como vai ser feito esse controle. Por exemplo, se eu poderia aproveitar o crédito
de um centro de custo em outro. A questão do crédito, ela vai ser dentro do teu CNPJ, apuração assistida, tá? Entendi. Até um ponto legal, né, pra gente segregar pro pessoal aqui. Nós temos 2 figuras novas, que é a apuração assistida e o split payment. Estão relacionados, tá? Então, como que funciona? Quando eu emito as notas agora com o destaque, inclusive um ponto importante, né? 1º de agosto, todo mundo tem que estar adequado em informar na nota fiscal o 0,1 do IBS-CBS. Esses valores, eles já são jogados lá para apuração assistida, numa perspectiva de teste ainda, né? E aí, assim, um ponto importante nisso, né? Além dessa obrigatoriedade, falando da questão do centro de custo, eu preciso direcionar, dentro do que eu estou fazendo, um global dos meus débitos aqui, na apuração assistida. Está vinculado com o split payment, mas é separado. Quando eu tenho isso, vai ser global. Mas a lei, ela é muito clara que ela fala que é por centro de custo. Então, você vai ter que ter o controle documental disso, por sistema disso, para que você possa saber. Porque, por exemplo, se você estiver fazendo uma obra pública e uma não pública, você vai ter que saber certinho o limite de crédito que você vai poder aproveitar daquela obra pública e da obra não pública, ou para pessoa física. E aí existe uma coisa chamada estorno de crédito, que aí é outra figura nova da nota de débito e crédito. Fala para eles dos eventos da nota de débito e crédito, João. Então, agora a gente tem novas notas, né, que estão surgindo, que é a nota de débito e crédito. Por exemplo, multa e juros. Quando eu tenho o pagamento de multa e juros, eu vou ter que fazer nota para isso, porque vai incidir IBS e CBS sobre multa e juros, né? Porque a lei diz que a multa, juros, acréscimos, encargos fazem parte do valor da operação. E a base de cálculo dos novos tributos é o valor da operação, né? Então, surgiu assim essa complexidade, né, de eu ter que emitir notas assim para esses eventos e também cancelamento, outras questões, né, através da nota de débito e crédito. Isso tem que estar já acertado pela contabilidade, né? Inclusive a Eduarda comentou, né? 1º de agosto, né, é obrigatoriedade de eu emitir os documentos fiscais. Que em 2026 eu não pago efetivamente o IBS-CBS, mas tem que estar destacado na nota fiscal o percentual de 0,1% de IBS-CBS, né? Ô, João, então assim, só para mim entender. Se eu tirei uma nota fiscal de R$100 mil para o meu cliente, deu prazo, ele não pagou. Então tava lá, ó, tem que pagar uma multa de 2%. Hoje o cara depositaria o valor da nota mais a multa, correto? E isso entraria para minha contabilidade como recebimento, tudo certo. A partir desse momento eu teria que tirar mais uma nota complementar dessa multa. Exatamente. De 2%. E né, sobre essa multa vai incidir o IBS-CBS também. Multa, e além juros, disso, fechando o nosso raciocínio anterior, né? Supondo que eu tenha lá na minha apuração assistida todos os débitos e créditos do meu CNPJ, né? E eu esteja trabalhando naquele contexto global com obra pública, e eu não possa fazer créditos 100%, eu não posso, né? Porque eu posso fazer só até o limite do débito. Eu tenha, porventura, créditos ali, eu preciso fazer um evento de estorno daquele crédito. Então, por isso que eu estou falando para vocês, precisa ter o controle por centro de custo. Apesar de ser global, o centro em que eu olho a apuração assistida ali, vai ter o meu global de créditos e débitos. Nós temos que lembrar que a operação é por nota. Então, por nota e por centro de custo. É muito interessante o sisteminha. Quando você abre lá a apuração assistida, você clica no detalhamento, você consegue ver a operação por nota. Então, se aquela nota foi para uma obra pública, eu não tenho direito àquele crédito, eu preciso fazer o estorno daquele crédito se eu aproveitei ele. Então, é esse o caminho. É por isso que eu estou falando a questão da gestão, né? Nós precisamos estar acompanhando com periodicidade a apuração assistida, junto com o meu sistema. Então, eu preciso integrar financeiro, contabilidade e fiscal para conseguir ter um fechamento global disso. Eu vejo essa questão das obras públicas, Eduardo. A gente já tem hoje um problema gravíssimo nas nossas obras públicas com relação aos leilões que ocorrem, né, de obras, né, as empresas privadas cada vez mais sem entender custos e orçando por orçar e deixando tantas obras inacabadas no nosso país. E aí, vendo você falar isso, me fica mais claro ainda que essas empresas vão sofrer muito. Então, vão acabar pegando obras públicas sem entender, sem ter uma boa governança interna, sem ter uma boa gestão, sem saber lidar com esse fluxo de caixa.
É por isso que a reforma é muito mais que tributo, é muito mais gestão, organização. Não, eu acho que nem só obra pública, né, Vinícius? Todas, a obra privada, pública, porque é um setor que demanda muito investimento e caixa, né, para trabalhar. Muito caixa. Eduardo, quando o Dr. Fernando Guedes esteve aqui, eu lembro claramente que uma frase que me marcou muito, inclusive eu cheguei no escritório, foi a primeira coisa que eu falei pro meu pai, né, eu falei, cara, o Dr. Fernando Guedes falou uma coisa aqui, que ele falou assim que a reforma tributária, ela é uma oportunidade, de repente, para as empresas mudarem o formato de entrega delas, né, mudarem coisas que entregar um a mais, porque vai gerar uma redução de custos, né? Então, e acho que é importante a gente levar isso também, né? Porque senão a gente fica só num terrorismo aqui, que todo mundo, estamos lascados, mas pera lá, vamos analisar por um outro viés aqui. Tem oportunidade nesse mercado, É muito né? interessante que se a gente for parar para ver a história, né? Nós tivemos grandes timings da revolução, né? A revolução industrial, a parte do petróleo. E aí várias pessoas, elas enriqueceram nesse contexto. Nós tivemos os grandes barões do petróleo, os grandes barões do ferro, do aço, né? E nós estamos vivendo um timing nesse momento agora para todas as áreas sem diferenciação, porque o que vai comandar aqui é a estratégia e gestão. Então não tem terrorismo, para tudo se tem solução, e hoje nós temos um aparato informatizado muito bom que vai nos apoiar nesse processo, né? Agora sim, é como que a pecinha ali vai comandar aquele sistema todo, mas eu tenho saída para isso. E como a gente está comentando, né? Eu concordo com o Dr. Fernando Guedes. É uma grande oportunidade para se sobressair, oferecendo além do que vocês estão fazendo, no sentido de agregar valor para aquele cliente, para que ele possa escolher vocês, não só pela qualidade do serviço, mas pela qualidade da entrega global que vocês estão fazendo, né? João, eu esqueci de alguma coisa em relação a isso? Acho que não, né? Não. Eu acho que como é que nós estamos falando muito sobre esse assunto, esse ano, falando muito aqui no Sinduscom, para preparar as pessoas. No sentido de que, tipo, é urgente, mas temos vamos dizer assim, alguns meses ainda para nos preparar, então vai ocorrendo uma transição. Sabemos que não está tudo preto no branco ainda, mas no Brasil geralmente funciona dessa forma, né? Igual nós estávamos lá no ENIC, o Ricardo Amorim falou assim, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é se adaptar, porque toda hora muda a regra. Muda a regra. E assim, o nosso aparato legislativo hoje, para a área de CMS, PiscoFins, apesar de ser hoje já uma área de domínio muito boa, né, de todos os profissionais da área, ele é muito extenso, né? Nós trabalhamos com 5.570 legislações municipais, mais 27 legislações estaduais, e mais a legislação de PiscoFins, e imposto de renda e contribuição. Então, hoje, nós estamos trabalhando por um caminho em que isso vai facilitar, em algum certo modo, apesar que o IVA dual já virou IBS-UF, UBS municipal, né, CBS, mas ainda nós temos um caminho para nos preparar, e o momento é assim, agora é a hora. Né? Então, em todas as áreas, por isso que nós trabalhamos lá no Vanzo nessa perspectiva da governança estratégica. É apoiar o empresário no direcionamento que ele precisa dentro da empresa. Eu digo para vocês assim, que nós trabalhamos num caminho, nós estamos direcionando uma grande cooperativa e outras empresas também, com pareceres técnicos, jurídicos e operacionais. Então, como que eu vou fazer para deixar rodando esse parâmetro de sistema aqui? É uma equipe multidisciplinar que envolve todas as áreas da empresa. Então, eu pego o TI da empresa, eu pego o financeiro da empresa, o contábil da empresa, o fiscal da empresa e direciono sobre como eu vou deixar rodando e funcionando para não ter impacto. Então, esse é um direcionamento que vocês também podem ter dentro da empresa de vocês, pensando em trabalhar com equipe multidisciplinar para organizar o processo. É o compras, é o financeiro, é o fiscal, para integrar isso dentro do TI. E a gente sabe que a base vai ser o TI, É o orçamentista. Né? Exatamente. Bacana. Pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, aí, passa rápido, mas eu queria principalmente Eduarda, João Pedro, trouxessem assim, qual o maior conselho para as construtoras, para a indústria da construção civil para 2026? Qual é o que vocês analisam assim, cara, isso aqui vocês têm que fazer, não tem outra saída. Vai, João, começa você. Então, a reforma tributária, né, o principal desafio dela realmente é o controle de créditos, né? É o principal desafio e principal oportunidade, como o Eduardo falou.
Um desafio me traz oportunidade. A reforma tributária, por mais desafiadora que seja, se a gente conseguir se organizar bem, né, eu tenho certeza que a indústria de construção civil pode se beneficiar disso. Né, a gente tem um benefício de redução de 50% para o serviço de construção civil. Isso já é, né, um incentivo para a área. Tem muita coisa que tem que ser organizada, mas principalmente o seguinte: tem que fazer controle de custos, tem que fazer controle de todas as aquisições, né? E controle também dos clientes, de quem você vai comprar, né? A gente tem que entender que com o sistema da não cumulatividade, todas as minhas aquisições geram créditos. Asterisco. Nem todas, né? Nem todas me geram crédito integral, né? Então eu tenho que revisar toda a minha base de fornecedores, né? Eu tenho que ter um controle por obra de construção civil desses créditos. Eu creio que a gente não pode também, né, ir deixando, esperar só chegar ano que vem para fazer isso, né? Porque a realidade é que ano que vem já começa a incidir a alíquota, né, aproximadamente 8,8. Esse ano eu já tenho que emitir nota com a alíquota teste, né? Esse ano eu tenho que me adaptar. Né? É imediato essa adaptação. Eu já tenho que saber como que eu vou lidar com a precificação, como que eu vou ajustar contratos, né? Porque aí a gente tem obras que estão em andamento, né? Como é que vai ficar ano que vem? Que vai incidir o imposto de 8,8 por fora, né? Eu tenho que me adaptar a isso agora. Então a gente tem que fazer o seguinte: a equipe tem que sentar, tem que estudar minuciosamente como que vai ficar nossos créditos, de quem a gente compra, né? Como que eu vou precificar. Para isso, é sempre bom ter uma consultoria de confiança, né? Você procura o seu contador, um contador de confiança, né? A gente também está à disposição para ajudar as empresas. A gente tem que, então, ter esse entendimento de que começa agora a nossa adaptação. Olha, eu diria também, complementando o que o João falou, né? Ele falou de todos os aspectos. Mas assim, ó, talvez sentar com os fornecedores e relacionar o que dá direito a crédito junto com eles, né? Para que não haja no meio do caminho essas surpresas. Então, é sentar com os principais fornecedores que vocês têm, direcionar o que me dá direito a crédito, direcionar a questão de parâmetro de sistema dentro do Seclestrib, os novos códigos, que vocês não trabalharam isso ainda, precisa ajustar para 1º/8. Então, esse é um aspecto prático, assim, de primeira ordem. Já, agora. Sentar e ajustar Seclestrib e códigos do sistema, que tem toda a nota técnica lá 002, que vai direcionar para isso. O que já for de serviço também tem alguma nota técnica já disponível, nem tudo, tá? Bens móveis ainda tá meio para sair alguma coisa aí. E sentar com clientes fornecedores para já entender quem é esse cliente. É PF, é PJ? Quem é o meu fornecedor? O que eu vou ter direito a crédito aqui nesse contexto? Parece bobo, mas agora eu preciso entender com quem eu tô operando. Ô, Eduardo, mas agora me veio na cabeça uma coisa, até porque tu é contadora, o contador tradicional tá preparado para isso? Olha, os colegas da área contábil, sempre a profissão ela é sobrecarregada com muitas mudanças. Então, eu digo assim, o contador tá sempre com o coração a 300 por hora, né? E em alguns pontos, estão todos preparando, pelo que eu percebo, né? Mas em alguns aspectos eu observo que está se aguardando o fechamento. Eu já ouvi falar, Vamos né? ver o que vai dar. Não vou falar que é geral, tá? Mas existem alguns colegas que estão atuando na perspectiva assim, não, vamos ver mais pra frente. A hora que tiver mais determinado, que tiver mais coisa, mais aparato para trabalhar, eu vou começar a me mexer. Mas já tem. É agora. A gente já tem a regulamentação. Uhum. Então, a regulamentação já começa a valer a partir de 1º/8. Claro que nem tudo está lá, né? Mas o caminho é esse, assim, ó. Na perspectiva de governança, é trabalhar com o contador de confiança de vocês e, muito provavelmente, se ele não tiver a opção de oferecer esse serviço até uma oportunidade, né, para eles, digamos assim, é vocês assumirem esse papel de governança dentro da empresa para conseguir organizar o que precisa. Porque ele vai estar soterrado dentro das obrigações que vai ter dentro do contexto para todos os ramos de atividade. E aí eu digo para vocês o seguinte, que a área contábil ela também vai ter que sofrer especializações. Nós temos na advocacia hoje na medicina, o ortopedista, na advocacia o tributarista, né? Então, para o contador, eu acho que vai ser assim, ó, vai ser o da incorporadora, da área de saúde, que vai ser o da indústria, do transporte. Por quê? Porque se eu não dominar aquela área, como que eu vou prestar um trabalho diferenciado para o meu cliente, né? Então, eu acho que o caminho se direciona para isso. Não que eu seja a favor ou contra, mas eu entendo que o mercado, ele molda as coisas, né? Outra coisa que o mercado vai moldar também é como vai se trabalhar essa precificação. E isso eu tô muito curiosa, viu? A parte, né? Fazendo um comentário à parte aqui. Hoje nós trabalhamos com o preço que a xícara é R$10. Isso. E eu tenho aqui o R$8 do custo da xícara e R$2 de imposto, né?
agora eu vou ter que trabalhar. É R$8 mais impostos. O mercado vai aderir isso? Como que vai ser esse processo de transição? É uma consciência igual os americanos têm, É. né? Eles têm hoje. Separação. E aí, assim, eu tenho receio, mas é um receio bom, digamos assim, do como vai ser essa competitividade das empresas, sabe? Como que você vai fazer essa comunicação? Então, aí já também abre um parâmetro para a área de comunicação, para crescimento, para moldagem, que a gente falou daquelas lacunas de crescimento. Olha a comunicação, como que eu vou comunicar a venda para o meu cliente? Então, eu digo assim que é muito estratégico todas as ramos de atividade que atendem as empresas, se elas acordarem, elas conseguem atuar de alguma forma dentro da reforma. E não é ser oportunista. É no sentido assim, eu preciso apoiar o empresário dentro do que ele não tem muito domínio. Ele é bom no negócio dele, mas ele não precisa saber tudo. Então, ele tem que ter mão de obra qualificada para apoiar nesse processo. Celso, palavras finais aí e um detalhe, né? Fica muito claro que empresas organizadas devem se sobressair a empresas bagunçadas ou gambiarras, né? Ou empresas que não emitem nota, que não e aquela... Eu acho muitas vezes a gente acaba competindo, né? Sim, com certeza. Eu acho que sim, está caminhando por uma situação que não vai mais existir o pagamento sem nota, né? Hoje a gente já dificilmente você recebe um pagamento sem nota, um CNPJ, né? Mas tem que entender, igual você fala assim, essa questão da gestão para preparar a equipe, porque, por exemplo, você vai ter que ter a moça lá que vai receber a nota, ela vai ter que saber onde que ela vai lançar, em que sendo de custo, vai ter que ir provavelmente no RP, porque assim, provavelmente os RP especialista, né, nós temos o RP especialista, ele vai fazer essa adaptação, mas daí vai depender da tua equipe informar ou alimentar ele com as informações corretas, A nota fiscal é protagonista na reforma. É a partir da nota que eu sei quanto crédito tem direito, né? E na construção civil essa nota tem que estar relacionada ao centro de custos da obra específica. A nota vai ser muito importante. Então, essa parte da gestão da empresa, em separar o centro de custo para ter a ideia de onde vai trabalhar, se antes a gente fazia isso, para saber se está ganhando, se está perdendo nessa obra, e na outra agora vai ser do imposto também. Então, não tem para onde correr. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Como é que encontra a Vanzo nas redes sociais, no telefone? Nós temos o site www.vanzo.adv.br, né? E estamos à disposição ali no Rio de Janeiro. Também, no Instagram também, @Vanzo Advogados, né? Estamos à disposição, dúvidas da área, estamos aí. E obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer. Eu digo que a construção civil sempre teve no meu coração. Que legal. Pessoal, a construção civil, ela sempre aprendeu a sobreviver nos diversos cenários complexos, diferentes, mas agora não basta você só executar uma obra, é preciso você saber fazer gestão, é preciso você entender sobre estratégias e principalmente sobre tributação. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado para quem assistiu esse primeiro episódio da 3ª temporada. Compartilhe esse episódio com seus colegas, com consultores, com profissionais dos mais diversos setores, para que eles também entendam sobre tributação. Não deixe de nos seguir aqui no YouTube, inscreve aqui no nosso canal, aí vai lá inscrever, aperta ali a sinetinha, que daí sempre que tiver novos episódios, novos conteúdos, você vai sempre ser informado. Lembrando que o Sinuscast também está no Spotify. Então vai fazer aquela viagem, vai ali para Foz do Iguaçu, vai ali para Medianeira, né? Ou vai estar vindo para Cascavel? Com certeza. Pega o Spotify, baixa ali o episódio e nos ouça também pelo Spotify. Pessoal, valeu, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.